base para a nossa meditação, mas nós vamos trabalhando o texto e eu quero concluir todo o texto. Nós ontem falamos até o versículo 14. Vamos ler o versículo de número 20. Como o versículo 20. Sendo diligente em levar as boas novas, não onde o nome do Cristo já tivesse sido proclamado, para não edificar sobre um fundamento alheio. Podeis tomar o vosso assento. A todos os pastores aqui presentes, eu quero expressar a minha gratidão. Ao pastor Elias, meu amigo, sua esposa, irmã Cássia, Davi e Daniel. Pastor Elias, irmã Cássia, ao Davi e ao Daniel. Acertei todo mundo? Meu muito obrigado mais uma vez. Queridos, todos vocês que compraram os meus materiais ontem, meu muito obrigado. Ainda sobrou poucos, mas sobraram apenas 2 temas. Eu trouxe 4 temas e vocês devoraram 2. Sobraram 2. A cruz de Cristo e um outro tema, princípios da liderança de Paulo. Hoje não tem presente para o pastor Elias. Vocês procurem lá, por favor. Que vídeo interessante a gente pôde ouvir e ver do que Deus tem feito através do Missões Jerusalém. E na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, nós temos a missão apostólica. Paulo evidenciando sua veia missionária. O Novo Testamento é missionário. Se você lê o Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos até as cartas, sem uma visão missional, a sua leitura está sendo superficial. É por isso, por favor, não tomem isso como crítica. Mas se a carapuça servir, é de Deus. Mas não é uma crítica, é uma observação. A maioria dos nossos pregadores, eu digo a maioria dos nossos pregadores, neopentecostais e pentecostais, descompromissados com as Escrituras, evitam pregar Atos dos Apóstolos e as cartas. Por quê? Porque a intenção de Atos dos Apóstolos e das cartas é uma intenção missional. É a igreja cumprindo a sua missão. É o evangelho sendo exercido com urgência. Se você perde de vista esta característica do Novo Testamento, você vai ler a Bíblia com outras intenções e depois você vai reclamar. Minha vida não foi edificada. A culpa é sua. Porque você não entende a intenção dos textos. Desde Atos 1 até Apocalipse 22, é a igreja fazendo missões. E o maior dos apóstolos é Paulo. E vocês viram ontem que primeiro Paulo trata da igreja local, para depois ele tratar de um assunto missional. A igreja é organizada nos versículos 1 a 7, dizendo que precisamos perdoar uns aos outros, sustentar uns aos outros, ter paciência, esticar a capacidade para admoestar uns aos outros. E depois ainda sobre a igreja ele diz no versículo 14, que aquela igreja em Roma era cheia de bondade e cheia de conhecimento. Então ele está tratando um problema local. E ele diz que essa igreja tem bondade e conhecimento para resolver seus problemas locais. Que não enxerga a igreja como instrumento de Cristo na terra, vira crítico da igreja nas redes sociais.
ele só vê os problemas na igreja e vai para as redes sociais falar mal da igreja. Se você está numa igreja e só vê os problemas nela, tu é o pior problema nela. E quando você sair dela, ela fica melhor sem você. Identificar o problema sem apresentar a solução não te torna profeta. Vou falar porque eu sou profeta. Vou falar mesmo. Eu estou imitando os fofoqueiros. Vou falar porque eu sou profeta, eu falo mesmo. Nem que eu não vote aqui, eu falo. Aí abre lá o YouTube, esse sistema, esses pastores, eu falo mesmo. Aí você identifica o problema e fala do problema. Cadê a solução? Eu não tenho solução. Se você identifica o problema, fala do problema e não apresenta a solução, você não é profeta, você é fofoqueiro. E fofoqueira. Paulo identificou o problema e disse: está havendo desavenças e disputas entre vocês. Só que ele aplica a capacidade. Ele diz: vocês têm bondade para perdoar e vocês têm conhecimento para resolver. É assim que se enxerga a igreja. Repito o que eu disse ontem: a gente não bajula a igreja, porque quem bajula pensa que a igreja é perfeita. Nós somos cortês com a igreja, porque quem é cortês identifica o problema, mas não deixa de amar, sabendo que essa mesma igreja que tem problemas tem também capacidade para solucionar os seus problemas. Então é isso que ele faz. Dos versículos 1 a 7 ele identifica o problema, e no versículo 14 ele diz: vocês têm capacidade, vocês têm bondade e vocês têm inteligência. Então primeiro ele trata um problema na igreja local. Me ajuda. Ele trata um problema na igreja. Aí agora ele vai apresentar o propósito missional. Preocupado com o que a igreja vai imaginar, ele diz: eu escrevi a vocês, versículo 15, eu escrevi a vocês com muita ousadia, para lembrar a vocês da graça que me foi dada. Porque tem gente que às vezes tem que lembrar que alguém tem uma graça diferenciada. Tem gente que tem dificuldade de reconhecer o chamado alheio, tem dificuldade de reconhecer o dom do outro. Então não é que Paulo esteja aqui sendo soberbo. Ele está dizendo: eu tive que mostrar a vocês a graça que me foi confiada. Jesus me confiou a dádiva de ser pregador. Se não gostar, engole. Mas ele me deu a graça de ser pregador, diz Paulo. Ele me deu o chamado missional. Então eu escrevi com ousadia em alguns textos, para que vocês se lembrem disso. Porque vocês esqueceram. E como vocês esqueceram, pode ser que me tratem como qualquer um. E eu não sou qualquer um. Deus me confiou o cuidar de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Tudo que eu faço, eu estou cumprindo o meu chamado. Então, o que é a obra missionária para o apóstolo Paulo? Primeiro, cuidar da igreja local, para depois pensar numa missão transcultural. Ele foca na igreja local: vamos resolver esse problema. E depois ele diz: orem por mim, porque eu tenho que pregar. Depois ele diz: Deus tem transformado muitos gentios, ou seja, muita gente que não é judeu. Eu tenho levado o evangelho a quem nunca ouviu. E eu só vou visitar vocês depois que eu cumprir a minha missão transcultural. Ou seja, primeiro ele apresenta a solução para um problema local, e depois ele apresenta o propósito transcultural. Sabe o que é isso? Olhe para cá. Ele tem um compromisso com a igreja local. E ao mesmo tempo ele revela o compromisso com a missão transcultural. O que isso significa? A gente precisa ter esse coração missionário paulino. Que eu não posso querer ser uma bênção para o mundo sem antes me esforçar para ser uma bênção na minha igreja local. Então, às vezes, os pregadores postam
30 dias de agenda. Aí alguém olha e diz: rapaz, 30 dias de agenda, o cara é top. Não é não. Não é não. É bobão. Pastor, se o cara tem 30 dias de agenda, é porque é top. Não é não. Se tem 30 dias de agenda, ele não tem tempo para estudar. Se não tem tempo para estudar, ele decora uma mensagem e prega a mesma mensagem o mês todo. Segundo, se é 30 dias de agenda, ele não ceia. Se ele não ceia, ele não tem comunhão com o corpo de Cristo. Se ele não tem comunhão com o corpo de Cristo, ele não pode ser bênção para a igreja. Se é 30 dias de agenda, ele não se assenta para ouvir seu pastor. E quem não senta para aprender, não pode ficar em pé para ensinar. Então, às vezes, nós nos empolgamos com coisas banais e não nos interessamos com o que de fato tem valor. Se alguém que você escuta não tem compromisso com a igreja local, daqui a pouco você será um descompromissado, porque você é o que você se alimenta. Você não escuta seu pastor que cuidou de sua avó, que cuidou de seu pai e que te deu aula na escola dominical. Mas todo dia você escuta o YouTube bobo. É o bobo no YouTube. O cabra nunca construiu uma igreja, nunca aconselhou uma família, mas está te dando aula de Bíblia no canal do YouTube. E de quem é a culpa? Tua. Você merece o pregador que escuta. Então, Paulo diz: igreja, eu estou preocupado com o problema local de vocês. Tem como colocar um pouquinho de retorno para mim, por favor? Eu estou preocupado com o problema na igreja local. Obrigado. Aí depois ele fala da missão transcultural. Por quê? Porque se ele tem uma base eclesiástica, ele pode ser bênção para o mundo. Então você fica aí: bora, Jesus, salva as almas lá na Índia, Jesus. E você não ajuda a cuidar dos salvos na sua igreja. Segundo lugar, no coração de Paulo, a obra missionária é aceitar aqueles que vêm. Versículo 7. Por esse motivo, aceitai uns aos outros, como também Cristo vos aceitou, para a glória de Deus. Então tá, a obra missionária é aceitar aqueles que vêm, mas ir àqueles que não vieram. Então, a gente tem a mania de aceitar quem chega. Venha, a porta está aberta, venha para Jesus. Isso é verdade. Só que a gente chama muito e vai pouco. Eu não posso, como igreja bíblica e missionária, simplesmente dizer: nós aceitamos vocês. Venham e aprendam o Evangelho. Venham e aprendam sobre Cristo. Isso faz parte, mas não é a missão completa da igreja. No versículo 7, nós aceitamos quem vem. No versículo 16, Paulo diz que ele vai aos que não vieram. É mais ou menos assim, a igreja diz: vem para Jesus. Aí o cabra diz: eu vou. Aí a igreja diz: venha. Aí a igreja abraça. Aí outro dia: vem para Jesus. Aí o outro país diz: não vou. Aí a igreja diz: então se tu não vem, a gente vai. É assim a missão da igreja. Quem vem, a gente recebe. E quem não vem, a gente vai ao encontro dele e leva o Evangelho, leva a palavra de Jesus. É o que ele diz no 16: sou servo de Cristo entre os gentios. Porque para os judeus já tem muito pregador. Jesus já veio para os que era seu. Pedro só queria, e Tiago só queria pregar para judeu. Filipe, Atos 8, pregou para samaritanos. Agora, quando você chega aqui, ó, ele diz no versículo 20: eu sou diligente em levar o Evangelho aonde o nome de Cristo não foi anunciado. E ele prova na Bíblia que ele está sendo bíblico. Versículo 21, ele diz assim: eu levo o Evangelho para aqueles que não ouviram, conforme está escrito: aqueles a quem nunca falou sobre Cristo, eles verão Cristo. E aqueles que nunca escutaram sobre Cristo serão instruídos. Ele está dizendo: gente, eu estou cumprindo a minha missão. A gente não recebe apenas aqueles que vêm, a gente deve ir. Aí eu fico preocupado com alguns crentes que não conseguem atravessar a rua para falar de Jesus ao vizinho. Como que vai atravessar um país para o outro?
Você não consegue andar uma quadra ou dirigir duas, ou pegar a bike e andar 3 quadras para chegar no culto de sua igreja, na escola dominical? Terceiro lugar, fazer a obra missionária é preparar pessoas para serem aceitas por Deus. Olha o que ele diz, versículo de número 16. Deus me concedeu a graça de ser ministro de Jesus Cristo entre os que não são judeus, escute isso, e de servir o evangelho, para que a oferta dos gentios, e a oferta aqui é o grupo dos gentios, olha como ele vê as almas que ele ganhava, ele vê as almas que ele ganha como oferta para Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável a Deus, ou seja, para que o grupo que eu ganhei de quem não é judeu seja aceito por Deus. Olha isso! Como que nós pregamos? Venha e aceite a Jesus. Mas olha como Paulo pregava, olha como Paulo fazia missões. Paulo evangelizava as pessoas e instruía as pessoas, falando a elas: eu tenho que instruir vocês, discipular vocês, ensinar a Bíblia para vocês, para que Deus aceite vocês. Porque não é você quem aceita Deus, é Deus quem aceita você. Era mais ou menos assim que Paulo pregava. Quem é você para dizer: eu não aceito Jesus, não, eu não aceito ele, eu quero o capeta? Tu já é do capeta, se tu vive na prática do pecado. Quem é você para ter esse direito de dizer não é bom? Agora ele é santo para dizer: eu quero esse pecador. Ele é perfeito para dizer: eu quero aquele imperfeito. Ele é grande para dizer: eu quero aquele pequeno. Ele é santo para olhar para nós e dizer: eu santifico você, eu engrandeço você, eu sustento você, eu quero você. Isso é fazer obra missionária, você torná-las aceitas ou aceitáveis a Deus. Pastor, mas Deus, pastor, Deus não rejeita ninguém. Gênesis 4. E Deus aceitou Abel e sua oferta, e rejeitou Caim e sua oferta. Deus primeiro recebe Abel para depois receber a oferta. Deus primeiro recebe a pessoa para depois receber o que ela faz. E Deus rejeitou Caim para depois rejeitar a oferta. 1 Samuel 13-15. Deus rejeitou você, Saul. Você não mais será rei. 1 Samuel 16. Deus disse a Samuel: vai ungir outro rei no lugar de Saul, porque eu já o rejeitei. Ah, pastor, você está no Antigo Testamento. Eu tenho uma raiva disso. Primeiro, como se o Antigo Testamento não fosse Bíblia. Segundo, como se do Antigo para o Novo Deus fosse atualizado. É por isso que no último capítulo de Malaquias, penúltimo capítulo de Malaquias, Deus já brada. Antes de iniciar a transição do Antigo para o Novo, antes daquela página branca, Deus já diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Antes que você diga que eu mudei no Novo Testamento, eu sou o mesmo. Então bora para o Novo Testamento, bora para o amor. Senhor, eu te seguirei aonde tu fores. Jesus disse: você não vai. Raposa tem seus covis, eu não tenho onde reclinar a cabeça. E o cabra virou as costas. O rico: Senhor, bom mestre, que devo fazer para ter vida eterna? Você já conhece os mandamentos, então vende tudo que tem, pega o dinheiro, dá para os pobres, me segue e terás um tesouro no céu. Aí ele virou as costas. Se fossem uns pastores que existem aí hoje: Senhor, dá desconto, o cara é rico. Os discípulos ficaram assim: ele dispensou o homem rico.
Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: e não vem inventar que era um muro, um buraco no muro de Jerusalém, que os camelos passavam. Não, para de invencionice, é mentira. Jesus olhou e disse assim: um camelo passa no fundo de uma agulha, mas o rico que não abre mão da riqueza por minha causa não entra no meu reino. Deixa ele ir. Jesus, o amor. O que Paulo está fazendo aqui? Instruindo as pessoas a serem aceitáveis. Isso é obra missionária. Fazer com que as pessoas se humilhem diante de Deus, reconhecendo que elas não merecem, mas precisam da salvação em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Paulo está gerando pessoas aceitáveis a Deus. Porque a gente reclama muito dos falsos profetas e tem que reclamar mesmo. Agora, do que adianta eu reclamar dos falsos ministros e não me levantar como um verdadeiro ministro? Todo falso ministro gera falso crente. Todo falso pregador gera falsos crentes. Então por que você não se levanta como verdadeiro para gerar pessoas verdadeiras? Ele ainda conclui, versículo 16: eu recebi a graça para ser ministro. 16, para servir no evangelho. Por quê? Porque anunciar o evangelho nos torna servos. Eu que prego, sou um servo. É só você comparar. Você entra num restaurante, quem senta? Eu vou fazer uma pergunta e vocês são inteligentes. Quando você entra no restaurante, quem senta? O cliente ou o garçom? O cliente. Quem fica em pé? O garçom, que é o servo do cliente. Vocês estão sentados. Eu estou em pé. Eu sou servo de vocês. Eu estou aqui servindo a vocês. Eu estou aqui alimentando vocês. Tem gente que começa a pregar, se sente dono da igreja. Começa a pregar, já quer competir com o pastor da igreja. Começa a ter oportunidade para dirigir um culto, já se sente a quarta pessoa da Trindade. Ele diz, versículo 15: eu quero lembrar que a graça me foi dada. Sabe o que é a graça? Favor. Me permitir pregar é Deus me fazendo um favor. Eu não prego porque sei, não prego porque posso. Deus me concedeu essa graça, esse privilégio. Então, quando a Bíblia te manda pregar, não é obrigação sua. É Deus te dando um privilégio, é Deus te concedendo um favor. No 16 ele diz: ele me deu a graça para ser ministro. Ministro é o quê? Servo. Se bem que os do STF acham que são deuses. Mas o significado da palavra ministro é servo. Você que faz a obra missionária pode se orgulhar em Cristo. Você que evangeliza pode se orgulhar em Cristo. Olha o versículo 17: eu tenho motivo para me gloriar em Jesus Cristo. Eu tenho motivo para me alegrar, para me orgulhar, conforme a minha versão, em Jesus. Ele não se orgulha nele, ele se orgulha em Jesus. Olha o que Deus não aceita. E aí, pastor Elias? E aí, vaso? O senhor foi lá na China? Fui. Foi China? Índia. Foi lá na Índia? Fui não. Deus que levou eu. Foi uma bênção? Dá para ser melhor. Ganhou muitas almas?
Eu não ganho nada não. É o povo que vem. Pregou muito? Tentei. Olhe para Paulo. Eu me orgulho. Eu me alegro. Eu prego e Jesus salva. Eu canto e Jesus opera. Porque tudo vem dele. Eu me alegro pelo que ele faz. Eu me alegro pelo meu chamado. Para de bobagem, irmão. Eu não prego, eu arranho um gatinho. O irmão toca, eu tento. É o Satanás. O irmão prega, não, eu dou uma palavrinha. Então é porque não quer falar palavrão. A minha esposa chegou no aeroporto, aí a moça lá do check-in, você é cantor? A moça nem crente era, meu Deus. A moça vai falar o evangeliquez correto? Não vai. A moça reconheceu, disse, você é cantora, não é? Ela, eu adoro. Eu falei, é cantora sim. Ela canta bem, é bonita. E tem uma música dela já chegou a 10 milhões. Acessa aí para tu ver, ó, 10 milhões de visualização. Deixa o like, canta muito a minha esposa. Pastor Eliseu, você prega? E bem. Eu sei o que ele me deu. Eu sei a graça que ele me concedeu. Eu me alegro nele. Você é pastor de igreja? Eu tô lá com um povozinho lá. Você é pastor de igreja? Tô lá, irmão. 10 pessoas, mas pensa no povo cheio de Deus. Pensa no povo cheio do Espírito. Converse com missionários para você ver a alegria com que eles fazem a obra. Eu tenho motivo para me orgulhar em Jesus. Está aí no versículo 17. Por que você tem motivo para se alegrar, Paulo? 18. Porque eu não me atrevo a falar de algo que ele não fez através de mim. Isso é muito top. Olha o que ele está dizendo. O que eu prego é só aquilo que ele fez através de mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu prego o que eu vivo. Se eu digo que ele salva, é porque eu já vi ele salvar. Se eu digo que ele cura, é porque eu já vi ele curar. Se eu digo que ele ressuscita, eu já vi ele ressuscitar. Então continua pregando que Jesus batiza, porque ele batiza mesmo. Continua pregando que Jesus transforma, porque ele transforma mesmo. Continua falando que ele prospera, porque ele prospera mesmo. Se você entende essa palavra, levante a mão e se glorie em Jesus. O que ele já fez na sua família é seu testemunho, conte. Você não precisa ser teólogo para ser pregador. Você não precisa ser reverendo para ser pregador. Você não precisa ter 30 anos de crente para ser pregador. Abre a boca e fala do que ele fez na sua vida. Conta do que ele já fez. Eu não falo do que ele não tenha realizado por mim. Então ele está dizendo, eu prego o que eu vivo. E ele continua. Ele realiza em mim a pregação para a obediência dos gentios. O que ele está dizendo é, ele está escrevendo a crentes, judeus mesmo, nasceram ali. São israelitas. Aí ele fala, eu estou pregando lá para os gentios, que não são judeus. Mas eu estou pregando, olha só o que ele diz. Cristo, através de mim, os torna obedientes. Paulo prega para que as pessoas obedeçam a Cristo. Isso é mensagem missionária. Venha, que Jesus te ama. Ele te aceita como tu é. Aceita não? Aceita sim. Aceita não. Tu não presta? Aceita não. Se fosse para te aceitar como você é, para que ele morreria na cruz? Se
fosse para te aceitar como você é, para que ele enviaria o Espírito Santo para nos santificar? Ele te ama como está, te chama como está, mas não aceita como você é. Ele te transforma, ele te santifica, ele te torna semelhante a Cristo. Ele age através de mim para que os gentios aprendam a obedecer. Você se converteu para ser obediente ao Evangelho e não para encher banco de igreja. Você se converteu não é simplesmente para ficar fazendo campanha para receber bênção, mandar pix para falso profeta, ou fazer campanha de envelope e passar em corredor de fogo, e que é tudo heresia. Não, você nasceu de novo para obedecer a palavra. Romanos 15, 19. E enchi esses lugares com o Evangelho de Cristo. Enchi. Onde tinha uma porta aberta, eu estava lá dizendo que Jesus morreu, ressuscitou, salva, cura, liberta, transforma, batiza e um dia voltará para nos buscar. Onde tinha gente, eu estava enchendo do Evangelho. Aí ele fala no 20, sendo diligente, olha o que ele está dizendo, me preocupando, zelando em levar o Evangelho, não onde o nome de Cristo já foi proclamado, para não edificar sobre um fundamento alheio. Ou seja, alguém veio antes de mim e lançou o fundamento do Evangelho. Escute isso, se eu chego lá e prego o Evangelho, eu estou lançando outro fundamento em cima de um fundamento de alguém que já veio antes de mim. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou respeitando a história de quem chegou lá primeiro que eu. Aí ele fala, eu prefiro ser um desbravador, eu prefiro ser diferente. Se alguém já evangelizou ali, tem outro lugar que está precisando da minha ajuda, então eu não vou perder tempo aqui, porque se alguém já está trabalhando aqui, deixa eu abrir outra porta ali. Eu preciso fazer o Evangelho expandir, é o que Paulo está dizendo. Então eu vou onde o Evangelho não foi proclamado. Ah, Deus, enche o nosso coração com esse amor. Você precisa se diferenciar. Chega de imitações baratas. Fazer o que todo mundo faz, pregar o que todo mundo prega, cantar como todo mundo canta. Eu lembro da minha mãe, mas todo mundo faz, você não é todo mundo. E o Espírito chega para nós e diz, você não é todo mundo. Há algo novo para a sua vida, há algo novo para o seu testemunho, há algo diferente para o seu ministério. Pregue o que ninguém prega, cante o que ninguém mais canta, evangelize porque ninguém mais quer evangelizar. Aí ele diz no versículo 21, pois está escrito, aqueles a quem não se falou sobre Cristo, eles verão Cristo, e aqueles que nunca escutaram de Cristo, estes serão instruídos. Ele está repetindo Isaías 52:15. Paulo apresenta os métodos de fazer missões aqui em Romanos 15. Toda a igreja vem comigo, diga, Paulo ensina os melhores métodos missionários. Posso passar para vocês? Posso ou não? Quando ele fala da unidade da igreja, aí ele quer partir que desde os patriarcas a intenção de Deus era alcançar o mundo. A partir do versículo 8, primeiro, louvor. Versículo 9, porque está escrito, eu te louvarei entre os gentios. Salmo 18:49. Quem são os gentios no tempo de Paulo? Aqueles que não eram judeus, mas na linguagem dele missionária aqui, são aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Olha a aplicação de Paulo. Porque está escrito, eu te louvarei entre os gentios. Sabe o que Paulo está ensinando? Você pode fazer missões com a música. Primeira vez que eu fui pregar em Portugal, eu vi um rapaz evangelizando na praça. Sabe como? Ele colocou um papel escrito aqui, ó, Jesus te ama. E o violão aqui, ó, tocando e cantando. Então ele tocava assim, rodando.
A maioria das igrejas, né? Se está rodando rápido é porque não quer evangelizar. Aí o rapaz ficava tocando e rodando. Falei, vai cair, mas quando eu li lá atrás, eu falei, está evangelizando. Aí ele mudava. Era um monte, não sei o que ele fazia não. Ele mudava assim, aparecia outro papel, quer te salvar. E cantava sobre salvação. E colocava aqui, Jesus te cura. E cantava sobre cura. O louvor é um instrumento missionário. Mas aí você vai numa cruzada evangelística. Ai meu Deus, ó, tu corta essa parte do vídeo. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A sua vitória tem sabor de mel. Aí os ímpios, mel, abelha. Aí você vai na cruzada evangelística. Ah, cadê o vaso? Onde o vaso está? Eu não estou dizendo de culto de crente, eu estou falando cruzada evangelística. Aí você fica procurando o vaso. Aí o ímpio, ele cai no banheiro. Porque o ímpio não conhece o nosso evangeliquez. Se você quer evangelizar com a música, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Se você quer evangelizar com a música, foi na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Aleluia! Use o louvor bíblico para evangelizar. Pastor, eu evangelizo no meu Instagram. Aí quando eu vou olhar o Instagram da Piricrente, versículo tem, só não tem a lã, a ovelha. E macho também, no banheiro. Nem para cair um raio. Aí fica assim a vida toda. É muito bico nessa internet, meu Deus. Muito bico. Segundo método de Paulo, versículo 10. Regozijai-vos, ó gentios. Repete isso. Qual é o primeiro método que Paulo ensina? Primeiro, louvor. Bora lá? Qual é o primeiro método? Segundo, regozijai-vos, ó gentios. Sabe o que ele está dizendo? Seja instrumento de alegria. Quando Deus te enviar para aquele país, ou para aquele setor, ou para aquela cidade, porque há locais no Brasil precisando ser evangelizados, leva alegria. Não estou mandando virar palhaço, mas pode ser um palhaço, põe um negócio lá e depois tira e fala de Jesus e tal. Tu sabe, Deus vai te dar estratégia, mas leve alegria. Leva comida, leva remédio, leva roupa e mete Bíblia para dentro. Fui pregar em Anápolis e uma família me chamou para contar um testemunho do seu filho. Qual foi o testemunho? Anápolis, Goiás. E a história foi: pastor, nosso filho fazia medicina. Eu falei, já se formou? Não, ele parou na metade. Eu falei, por quê? Ele quis se formar para ser professor de futebol. Eu falei, legal. Ganha mais dinheiro que doutor, né? Não foi para ganhar dinheiro, não, foi para evangelizar. Eu falei, professor de futebol evangelizando. Acho que ele está interpretando a Bíblia errada. Eu brinquei com eles, né? Ele está lendo parábola e está lendo lá, parabola, filho pródigo. Eu não entendi isso. Você é professor de futebol para evangelizar. Ela disse, não, é que há um país na África que você só entra como médico ou como professor de futebol para fazer missões. Como para ser médico demoraria e para ser professor de criança seria mais rápido, ele se formou para ser professor de futebol infantil. Entrou no país como professor de futebol infantil. Recebe ofertas aqui do Brasil, bola, camisa, aquelas coisas todas. E lá, quando os meninos estão treinando, ele vai ensinando Bíblia. Pastor, 100 crianças já atraíram os pais, os tios, os avós para Jesus. Leve alegria.
Estava numa igreja pregando no congresso de missões. Chamei o cantor para cantar. No final da mensagem o cara veio: Johnny, você bebe demais, mas um dia você vai ser liberto, Johnny. Eu falei: pode parar, pode parar. Eu não preguei para Johnny, eu preguei para a igreja. Pode parar. Chamei os irmãos para ficar em pé e cantemos aleluia. Aleluia, aleluia. Ficou muito mais bonito que Johnny. Versículo 12. Olha esse método que Paulo ensina. Ele tá dizendo que ele tem que pregar para quem não conhece o evangelho. Aí ele usa versículos falando sobre outros povos, a profecia bíblica para outros povos. E a última profecia que ele usa é o 12. Haverá uma raiz para Jessé, e aquele que se levantará será príncipe para os gentios. Príncipe aqui será o governo, será o rei, será o líder. Anuncia para o mundo que está chegando um rei perfeito. Anuncia para o mundo que está chegando um reino santo. Irmão, o pastor Elias sabe mais do que eu. Tem muitos países dominados por ditadores, países dominados por um governo comunista, ditatorial, pessoas sofrendo debaixo do governo humano. Aí chega missionários e diz: está difícil hoje, mas o rei por excelência um dia vem. O reinado de glória um dia vem. É o método perfeito de se evangelizar: cantar, levar alegria, fazer as pessoas terem desejo de louvar e anunciar o reino eterno de Jesus. Levanta a mão comigo e diga: novos céus, nova terra. Breve. Pastor, e quem pode fazer missões? Toda igreja. Mas pastor, tem um grupo assim que já pode agora, não tem? Tem. Os solteiros e solteiras digam amém. Por isso que tu não casou. Olha bem para mim. Eu sei que eu falei de um modo alegre, engraçado, mas olha para mim. Talvez você não vai casar. Pode falar não, aninho. Primeiros Coríntios capítulo 7, Paulo fala: cada um permanece na vocação em que foi. Primeiros Coríntios 7, Paulo fala de solteirismo e casamento. O seu chamado deve ser missional. E você só se sentirá realizado e realizado fazendo missões. Eu não vim aqui te enganar. Quando você começar a fazer missão, talvez tu ganhe alguém para Jesus. E depois tu vai ganhar para tu. Pastor, eu vou casar para depois fazer missões. Olha para mim. Aí você se casa. Aí no namoro ele vai dizer: eu te apoio, meu amor. Aí ela vai dizer: eu te apoio, meu bem. Casa. Mas é verdade, é todo dia uma guerra. Por isso que o povo está preferindo o mesmo sexo. Mas crente não foi chamado para facilidade. Felicidade não significa facilidade. Eu tenho que renunciar a mim mesmo todo dia para agradar a minha esposa. Mas isso não significa que você tem que casar para fazer missões, porque a Bíblia não manda ninguém casar para fazer missão. A Bíblia manda casar para ser pastor. O pastor tem que ser casado. Missionário. Solteiro. Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram bênçãos na Babilônia. Solteiro. Jesus nasceu, cresceu, pregou o evangelho
montou o colégio apostólico, morreu, ressuscitou, subiu e está à direita do Pai. Solteiro, Paulo abalou a Europa com o evangelho. Sabe para quem é a prioridade missionária? Você, solteiro, você solteira. Está aí atrás das meninas, atrás dos meninos, mas não está atrás de alma. Se você é crente, você deveria estar atrás das almas. Sabe por que você está no pecado da masturbação? Porque você vê a moça como um par de coxas, um corpo para você se aproveitar sexualmente. Mas se você fosse cheio do Espírito Santo, você veria como almas a serem salvas do poder do inferno. E de tanto tentar namorar, você está brincando com o sentimento dos outros. Isso é pecado. Ao invés de cumprir sua chamada, você está em pecado. Você nunca vai desejar almas se sua prioridade é se agradar. Lembra da mensagem de ontem? Você que é solteiro, você tem a missão maior de evangelizar do que os casados. Como os solteiros não vão, quer ficar fazendo foto de linguinha, cortezinho na sobrancelha, fazendo dancinha no TikTok. Quem tem que ir? Os casados. Aí o casado se esforça e vai, a esposa fica sozinha em casa. Ou a esposa se esforça e vai, e o varão fica sozinho em casa. De repente ela sente falta, ele sente falta. Há um vazio que se quebra, o casamento separa. Perdemos um casal, perdemos uma família. Cresce meninos irados com a igreja e com o crente, porque viram os pais divorciados. Aí um marido que não tem mais autoridade para pregar, porque largou a esposa que não suportou a ausência do marido, não quis mais ficar sozinha, separou. Filhos se tornaram rebeldes, entraram nas drogas. E você diz, não tem nada a ver com isso. A eternidade vai revelar. Tinha gente que era para você ganhar, você não quis, porque você não foi, alguém foi no seu lugar. O casamento destruiu, filhos destruídos, e Deus viu que a culpa é sua. Você acha que Deus não vai cobrar de você? Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de você, jovem. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de você, moça. Você está muito preocupadinha com seu corpinho, muito preocupadinho com seu cabelinho, e as almas estão indo para o inferno. E você está aqui dizendo, eu sou cheio de Deus. Não é, você é cheio de si mesma. Você é cheia de si, você é cheio de si. Porque quem está cheio de Deus quer vidas. Quem está cheio de Deus quer alma. Quanto mais perto de Deus, mais pessoas a gente quer para Deus. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo disse, a prioridade do casado é a família, e a prioridade do solteiro é a obra. Pastor, se eu não for, Deus tem mais 7.000. Deus tinha mais 7.000, sim ou não? Mas foi atrás de Elias na caverna. Porque Deus tem mais 7.000, mas é você que Ele quer. Paulo vai, volta, vai e volta. Ele não tem um compromisso conjugal. Ele tem liberdade para ir e vir. Segundo, como faço missões, pastor? Ofertando. Larga de ser ruim. Fala de dinheiro, você já atribula. Sabe por quê? Você é avarento. E avareza na Bíblia é idolatria. Aí você diz, lá vem o pastor falar de dinheiro. Pastor que fala de dinheiro para mim é ladrão. Então se o pastor é ladrão, você é avarento e idólatra. Você tem 2 pecados a mais do que o pastor. Tu vai para o inferno antes dele. Olha o que ele diz no versículo 25. Agora eu estou indo para Jerusalém para ministrar aos santos. Porque os que se encontram na Macedônia e na Acaia desejaram contribuir com os santos pobres. Ei, pregador da teologia pentecostal, pentecostal não, da teologia da prosperidade e neopentecostal, tem santo pobre. O diabo olha e diz assim, é santo, mas é pobre. O pregador falso diz, tu és santão, mas é pobre. Aí o santo olha para ele e diz, sou pobre, mas sou santo. Se Jesus voltar eu subo, se eu morrer eu subo. Olha o que ele diz.
Eu estou indo a Jerusalém porque os irmãos da Macedônia e da Acaia desejaram contribuir. Não foram obrigados. Não teve ninguém enganando. Faça a oferta conforme a sua idade. Não teve manipulação. Eles desejaram. Me ajuda, diga, desejaram. Sabe o que é isso? Para de dizer, eu só dou se Deus me tocar. Quando você diz que só vai dar se Deus te tocar, sabe o que você está dizendo? Eu tenho um coração de pedra. Sabe o que você está dizendo? Eu sou ruim. Se Deus tem que te tocar para você ofertar em missões, você está desviada. Você está desviado. Quem é cheio do Espírito ama a obra. E quem ama a obra deseja ofertar. Eu odeio tirar a oferta. Todo lugar que eu vou, os pastores, pastor, você tira a oferta? Não, vou ficar tirando dinheiro do povo. É o povo que tem que desejar ofertar na obra de Deus. Aí como o povo não deseja, surgem os ladrões, bandidos, lobos, cruéis. Eles desejaram contribuir com os santos pobres que estão em Jerusalém. Estão onde? Jerusalém. E agora Paulo quer ir a Jerusalém para ele levar o dinheiro para os santos. 27. E eles o desejaram fazer porque estão em dívida com eles. Deixa eu fazer uma pergunta só para quem lê Bíblia. Jesus ordenou que pregássemos o evangelho, sim ou não? Se ele ordenou, temos que obedecer. Quem não obedece está em débito, está em dívida. Mas por que ele está falando da dívida dos irmãos da Acaia e da Macedônia? Ele conclui, porque os gentios participaram com eles do espiritual. Por favor, eu estou encerrando. É até o 33, já estou no 27. Por que eles têm dívida com os judeus? Porque através dos judeus nós conhecemos Cristo. Sabia? De Noé veio Sem, de Sem veio Abraão, escuta, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó 12 filhos, dos 12 filhos 12 tribos, das 12 tribos Israel, de Israel veio a palavra e Jesus, de Jesus os apóstolos, dos apóstolos o evangelho passou pela Europa, América, chegou no Brasil. Olha vocês aqui. O Jesus nosso Salvador, judeu. Aí Paulo diz assim, os crentes da Acaia e da Macedônia têm uma dívida com os judeus e querem ofertar. Você tem uma dívida com os missionários. Você é assembleano e quem mais evangeliza são os assembleanos. Não, pastor, eu não sou assembleano, mas sou pentecostal. Os que mais evangelizam são os pentecostais. Só que você não foi. Você tem uma dívida, porque no seu lugar tem gente indo. Então você está em débito. E eles querem ser, como eles estão em dívida com eles, porque os gentios participam com os judeus do que é espiritual, estão em dívida para lhes servir com as coisas materiais. Se os nossos missionários nos alegram com os testemunhos de salvação, e se alegrar com o testemunho de salvação aqui, é algo espiritual. Como que você se alegra com a Netflix e paga? Se alegra com a Premiere e paga. Aí quando você se alegra pelo espiritual, você não se sente endividado. Aleluia! Já desliguei, nem esboço tem. Então receba. Aí ele diz assim, eles querem participar eles participam das coisas espirituais, então eles querem servir aos judeus com coisas materiais. Sabe, quando você olha para um vídeo desse e diz assim, esses missionários me edificam, esses missionários falam para mim que a igreja não está morta, esses missionários me provam que ainda que tenha pastor bandido, tem gente que ama a obra. Isso te edifica ou não? Te alegra ou não? Então bora ajudar eles. Assim que, quando haja cumprido isso e lhes houver assinalado este fruto, passarei a vós quando me for para a Espanha. Olha o que ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Primeiro eu vou lá abençoar a obra missionária, para depois ver vocês. E ele diz assim, quando lhes houver assinalado esse fruto, sabe o que é isso? Ele está dizendo que quando você oferta em missões, Deus não vê seu dinheiro como dinheiro.
Ele vê seu dinheiro como fruto. E fruto tem duas qualidades. Pergunta para mim quais? Não é qualidade não, é definição. Diga quais? Quantidade e qualidade. Um fruto tem dentro de si semente, não para outro fruto, mas para uma árvore. E o fruto, para ser alimento, ele tem que estar bom, saudável. Então fruto evoca qualidade e quantidade. Você oferta com qualidade quando você dá com alegria. E você também faz da sua oferta um fruto quando você também valoriza a qualidade e a quantidade. R$1 por mês tá bom, mas dá para melhorar. Porque todo ano você aumenta seus entretenimentos. Por que não aumentar a oferta missionária? Aí ele diz assim: só vou estar com vocês no 28 quando eu completar essa oferta lá. 29, porque sei que quando eu for a vocês, eu vou chegar com a plenitude da bênção do Evangelho do Cristo. Ele está dizendo assim, ó, eu vou chegar aí com mais testemunhos missionários para vocês. 30, mas a vós eu rogo, meus irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que trabalheis comigo em oração por mim a Deus. É um pedido trinitário, viu, unicista herege? É um pedido trinitário. Rogo por nosso Senhor Jesus, pelo amor do Espírito, que trabalheis comigo em oração a Deus Pai. Como fazer missão, pastor? Diga. Obrigação dos solteiros. É só os solteiros e solteiras que eu quero ouvir. Bora lá. Obrigação dos solteiros. Falou, se comprometeu. Deus vai pegar tu. Segundo, como eu faço missões, pastor? Ofertando. Terceiro, 30, orem por mim. Orando. Pastor, olha aqui. Tss, tu que fala que não consegue orar 5 minutos. Eu vou te ensinar a orar. Vou te ensinar. O senhor trabalha com quantos missionários? 16 missionários ou famílias? Famílias. 16 famílias de missionários. Então soma aí a quantidade de nomes, rapidinho. Menos de 1 minuto o senhor tem. Soma aí uma quantidade de nomes. 60. Imagina você de joelho, Jesus, o missionário Cifrônio, a irmã Cifreta e o filhinho Jesus, Jacobinho. Imagine você orando por 60 missionários. Duvido que tu não passe de 5 minutos de joelho. Pastor, e minhas causas? E eu? Não se agrade. Capítulo 15, versículo 3. Deus não te chamou para agradar a si, mas para agradar o outro. Pastor, mas eu tenho que ficar intercedendo? Irmão, quando você canta, você se torna semelhante a anjo. Quando você prega, você se torna semelhante a apóstolo. Mas quando você intercede, você se torna semelhante a Jesus, porque Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Aprenda a orar por missionários. Foi isso que Paulo disse: orem por mim. Já que vocês não vão, então orem por mim, porque a oração cria a ponte que encurta distâncias. Orar por quê? Irmão, fuja desses pastores. Levanta a mão que eu vou orar por você. Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Aí ele entra na live, coloca seu pedido que eu vou orar por você. E tu não pede oração não, velho? Tu é o bichão mesmo. Tu ora por todo mundo e ninguém ora por tu. Máquina. Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. O maior plantador de igrejas, o maior apóstolo do Novo Testamento depois de Jesus. Orem por mim. Eu preciso das vossas orações. Quem sabe a igreja estava dizendo: Paulo, você é o cara, eu te admiro demais. Ele diz: eu não quero mais admiradores, eu quero intercessores. Orem por mim. Pode aplaudir a Jesus, pode dar glória, bate o pé. Orar por quê, Paulo? Versículo 31. Para que eu seja livre dos desobedientes. Sabe por quê? Teve gente que não conseguiu mais ser sua amiga, ser seu amigo, porque alguém orou por você, seu pai, sua mãe, seu pastor. Deus, livra minha filha do laço, livra meu filho do laço. Tem gente que Deus não projetou o futuro dela
Deus não projetou seu futuro com aquela pessoa, então Deus faz com que os desobedientes se afastem. Orem para que Deus me livre dos desobedientes e seja bem recebido pelos santos. Olha o que ele está dizendo: ora para Deus tirar de perto de mim quem não presta e me fazer bem recebido pelos que prestam. Irmão, porque tem gente que não presta não. Orem para que eu seja bem recebido no serviço aos santos que se encontram em Jerusalém. Que serviço era esse? Levar dinheiro para eles. Orem para que quando eu chegar, eu venha com alegria por ter cumprido a vontade de Deus para descansar com vocês. Último lugar, acabou o texto, acabou a pregação. E o Deus de paz esteja convosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você vai falar algo comigo, daqui a pouco você aplaude e glorifica, amém? A minha música deu certo? Deu? Rapaz, eu vou levar esse cara para Goiânia. Levante a mão. Irmão, quando a gente acabar de falar, você solta? Vai lá, DJ. Levante a mão. Fala: se eu agradar o outro por amor a Cristo e agradar a menos a mim, se eu suportar os fracos, se eu cumprir a chamada na minha igreja local, se eu valorizar o chamado missional, se eu ofertar na obra missionária, se eu orar pelos missionários, o Deus de paz estará comigo. E o Deus de paz esteja convosco.